Bom dia, meus caros alunos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa disciplina Gestão Ambiental. Vamos hoje iniciarmos o nosso segundo módulo. Vamos falar sobre ambientes dos negócios. Como é que se comporta dentro do meio ambiente a empresa, principalmente, né, o indivíduo. Então, para iniciarmos, vamos falar sobre a empresa como meu sócio político. O que significa essa empresa, esse nomezinho, sócio político? Na visão moderna, a empresa é vista como uma instituição sociopolítica. A linha de demarcação entre a empresa e seu ambiente é vaga e ambígua. Não há consenso de quais seriam as verdadeiras responsabilidades sociais de uma empresa. Este estado de coisas tem tornado o atual ambiente dos negócios imprevisível e mutável. Ou seja, ele apenas quer dizer nessa visão, nesse entendimento, que muitas vezes uma empresa ela agride o meio ambiente, ao mesmo tempo ela é responsável por alguma ação social. E a empresa ela não é para fazer ações sociais só, mas sim cuidar do nosso ambiente. Então, tem empresas que ela tem a responsabilidade dentro dessa nossa visão da nova empresa, que seria: no decorrer dos anos, observe-se que tem ocorrido uma mudança muito grande no ambiente em que as empresas operam. Isso aí é visível. Temos aí várias empresas que, para poder se manter no mercado, elas têm que conquistar certificações de responsabilidade ambiental. No decorrer do tempo, nos tempos antigos, vamos dizer assim, da era da professora, as empresas eram vistas apenas como instituições econômicas, com responsabilidade apenas de resolver os problemas econômicos fundamentais. Ou seja, as empresas elas se preocupavam apenas o quê? Produzir, era a pergunta principal dela. Para quem produzir? Para que eu vou produzir? Qual o mercado que vai consumir o meu produto? Como produzir? Então, era a preocupação da empresa antes dessa globalização, antes dessa preocupação ambiental. As empresas, elas sabiam produzir, produzir, produzir. Para quem eu vou produzir? Produzir, então para quem eu vou vender? Ah, mas aí como é que eu vou produzir? Não importa de que forma a gente vai produzir. Tanto que até hoje a gente vê várias indústrias poluindo o ar através de suas emissões de gases. Hoje, na nova visão, as empresas, como instituições sociopolíticas, têm sua atenção voltada para os problemas que vão além das considerações econômicas, atingindo um aspecto muito mais amplo envolvendo. Ou seja, é uma palavra bem forte. Ela tem hoje a preocupação de caráter socioambiental. Ou seja, hoje a empresa ela não só pensa naqueles três pilares: para quem produzir, o que produzir e como produzir, mas sim de que forma eu vou produzir. A melhor maneira para a gente conservar o nosso meio ambiente. E esse meio ambiente organizacional, como instituição sociopolítica, está envolvida a mudança de valores e ideologias sociais da empresa, elevação do padrão ético a ser alcançado pelas organizações, importância da comunicação, ambiente internacional, ou seja, como está não só no nosso ambiente local, cidade Imperatriz, estado do Maranhão, país Brasil, mas sim como um todo, um mundo todo. Influência do stakeholders, ou seja, dos grupos que se envolvem, dos grupos que têm interesse em mudanças. Atuação de estados, ou seja, o Estado vai atuar dentro desse conjunto, dentro desse círculo, na economia. De que forma o país, o Estado, o município está lidando com a economia junto às empresas. Então, tudo isso está hoje em torno da empresa. Ela não está mais se preocupando o que produzir, para quem produzir e como produzir, mas sim como um todo, como uma sociedade, como uma organização preocupada com o meio ambiente, com a organização ambiental.
É daí que vem a natureza da responsabilidade social. Não, essa responsabilidade social não está ligada só no ser humano, mas sim nas organizações. É tanto que existe hoje no mundo várias organizações preocupadas com o meio ambiente, como o Grand Prix, um órgão que há vários e vários anos vem lutando contra a devastação dos mares, a devastação das nossas terras, a devastação das nossas Amazonas. Então, primeiramente, o que é responsabilidade social? De forma simples, é a responsabilidade que a empresa ou mesmo o indivíduo deve ter como a sociedade. Ou seja, é um todo, é a comunidade, é o ser humano. Você na sua casa, você tem que se preocupar com o seu lixo. Onde é que ele vai descartar esse lixo? É tanto que é importante o lixo seletivo dentro da sua casa. Então, você fazendo isso, você está já ajudando o meio ambiente através dessa sua responsabilidade individual. O conceito de responsabilidade social pode ser compreendido em dois níveis: nível interno e nível externo. Ou seja, se você for buscar esse nível interno de organizações, parte do princípio que todo funcionário, todos que agregam aquela organização, eles têm interesse, eles se preocupam em fazer um ambiente saudável, porque o ambiente de trabalho tem que ser sem poluição sonora, sem poluição visional, sem poluição no meio ambiente, ou seja, tem que estar sempre preocupado. De que forma eu vou manter o meu ambiente saudável? O nível externo significa, são as preocupações de como está lá fora, como é que minha empresa é vista, de que forma eu posso ajudar a comunidade, a minha comunicação com a comunidade, está ativo em programas sociais, em programas ambientais para resguardar esse nosso meio ambiente. Aí vem a responsabilidade social corporativa. O que significa essa responsabilidade social corporativa? O conceito é bem simples. Tem a ver com um conjunto de ações que beneficia não só a sociedade, mas também as corporações que são assimiladas pela empresa. Então, ou seja, aquela união é um conjunto, não só de um indivíduo, não só de uma empresa, mas o conjunto daqueles que participam desse meio. E colocamos aqui 5 pilares da responsabilidade social corporativa. Está aí envolvido a inovação, a sustentabilidade, que é um nomezinho sustentabilidade, vamos falar muito sobre ele, a diversidade, ou seja, vamos diversificar o nosso produto, nossas ações, a comunidade, olha, a comunidade é um ponto muito importante. E dentro de tudo isso, esse círculo ele fecha com o quê? A educação, gente. A educação é o elo importante entre essa nova inovação das empresas junto à responsabilidade do meio ambiente, junto a essa gestão ambiental. Essa responsabilidade leva a considerações os seguintes pontos. Olha aí, aquilo que falamos. O meio ambiente, a economia, a educação, o transporte, a moradia, a saúde, o governo e atividades locais típicas. Como é que, vamos dizer assim, você não pode ter uma visão global se sua empresa está inserida na cidade de Imperatriz? Eu tenho que ver como é que esse governo se comporta, se ele tem programas de desenvolvimento sustentável, para que eu possa participar desse programa, dessas atividades. Quais são as características típicas daquela comunidade? Então, quais os benefícios que a minha empresa pode trazer para aquela comunidade? E a gente citou alguns benefícios aqui, que tem que ser a responsabilidade corporativa, tem que ser objetivos, né? Tem sustentabilidade, ética, né? Responsabilidade, incertezas, será que tem incerteza? Né? Então, esses são os benefícios, são os conjuntos que compõem essa responsabilidade corporativa. Saímos da responsabilidade corporativa, vamos ver responsabilidade social empresarial, ou seja, direcionada para a organização empresarial, para a indústria, para o comércio, seja ele de serviços ou atividade produtiva. Segundo Gravey, essa responsabilidade empresarial trata da relação ética
da relação socialmente responsável da empresa em todas as suas ações, em todas as suas políticas, em todas as suas práticas, em todas as suas relações, sejam elas com o seu público interno ou externo da organização. Aí falamos da responsabilidade interna e externa. Então, a organização empresarial ela tem que ter essa preocupação com esse público, porque ela tem que ver de que forma ela está sendo inserida naquela sociedade. A responsabilidade ela é baseada na busca das organizações em realizar sua atividade com uma conduta ética, gente, uma conduta ética, ter que ser responsável pelos seus erros, pelos seus acertos, identificar qual o ponto forte, qual o ponto fraco daquela minha organização e eticamente resolver, não esconder, ou seja, não colocar as suas irresponsabilidades por debaixo do pano. Você tem que ter responsabilidade e assumir se aquela sua empresa onde está inserida na comunidade, ela não está preservando o meio ambiente, não está trabalhando, não tem uma política ambiental, não tem um programa ambiental, ou se ela não tem, ela tem que participar dos programas, das políticas ambientais daquela sociedade em que ela está inserida. Levando essa conduta ética, leva em conta os aspectos culturais da natureza, da saúde, da economia e da educação. Então, que forma um ciclo que é econômico, social e ambiental. Dessa responsabilidade social empresarial, com esses conceitos, dá bem para entender o que é que significa. Ela vai mais além. Essa responsabilidade social empresarial deve focar em dois aspectos. O da transparência, olha a conduta ética, pois tanto o discurso da organização quanto a prática deve caminhar lado a lado. Você, uma empresa, ou um indivíduo, ou uma organização, ou propriamente o próprio governo, não pode mostrar, dizer vai para a televisão, para mim, diz que participa, que sua empresa é responsável, tem programas, tem políticas ambientais. Se realmente ela não tem, se ela apenas está no papel, aquele como a gente fala, ela tem que ter a transparência. Se eu digo, eu tenho que executar e eu tenho que mostrar o que eu estou falando. Os valores éticos que nortearão a empresa na construção de uma sociedade mais igualitária. Então, seja você tem que caminhar lado a lado com a transparência, porque você tem que, se eu digo que faço, eu tenho que mostrar que faço e tenho que atuar. Porque eticamente eu tenho que estar numa sociedade igualitária. E dentre vários exemplos de responsabilidade social para empresas, podemos enumerar 6 principais. Responsabilidade. Então a empresa, a organização, seja ela de serviço, seja ela de produção, ela tem que ter investimento em saúde e segurança do trabalhador, que hoje é importante. A segurança e medicina do trabalho dentro de uma empresa, é exigido que tenha CIPAs, né? Então, eu tenho que investir. Eu não posso ser uma empresa que eu vou colocar meus trabalhadores numa situação análoga de escravidão. Então, eu tenho que estar com essa preocupação. Integração e valorização da comunidade, ou seja, caminhar junto com a comunidade, identificar quais os pontos fortes e fracos daquela comunidade e nos pontos fracos, buscar, investir e resgatar aquela comunidade. Caminhar com a comunidade significa identificar quais as necessidades daquela comunidade, como é que minha empresa vai poder integrar os programas e as políticas daquela comunidade. Recrutamento responsável e diversidade. Então, vamos ser responsáveis pelos nossos recrutamentos, a nossa diversidade, ou seja, não só hoje se fala muito de diversidade de raça, de cor, de padrões de vida, né? Antigamente você procurava e recrutava um funcionário de acordo com sua cor de pele, com sua formação. Não, hoje não. Você tem que diversificar dentro da sua empresa e recrutar se tem qualificação, então vamos dar um trabalho a ele. Redução do impacto ambiental causado pela atividade empresarial. Ou seja, temos aí o exemplo da nossa Suzano, como a gente já falou nas aulas anteriores. A Suzano, para ser implantada em Imperatriz, teve
que se adequar a várias diretrizes, várias orientações ambientais. Identificar quais os impactos que ela vai trazer para a comunidade e, ao mesmo tempo, se tem impactos, vamos buscar metas para recuperar esses impactos. Promoção dos direitos humanos e inclusão social. Aí voltamos à diversidade. Vamos fazer a inclusão social, vamos resgatar, vamos valorizar os recursos humanos da comunidade. Apoio a causas sociais, ou seja, programas sociais. A gente vê muita empresa que faz distribuição de cesta básica. Eu vou apoiar uma corrida ciclística. Então, isso é importante também. Mas não só isso, mas sim uma empresa ter uma política ambiental sustentável. E as vantagens dessa responsabilidade social empresarial, quando você identifica e aplica isso na comunidade? Assegurar a imagem positiva da organização perante a sociedade, fidelizar o cliente, ou seja, hoje tem clientes de empresa, hoje o Brasil está passando exatamente, teve uma notícia aí, né? E a nossa ministra gosto muito de falar sobre a ministra da Agricultura, que realmente ela está buscando e está mostrando que o país é um país responsável junto ao seu meio ambiente e que o país tem uma produção sustentável, com responsabilidade sustentável, um desenvolvimento sustentável. Então, é dessa forma que se fideliza o cliente. Provoca impactos positivos na comunidade, né? Não é só os impactos negativos, mas sim você mostra para a comunidade que sua empresa é com responsabilidade desenvolvendo seus produtos. Retém os colaboradores mais qualificados na empresa, pois eles vão preferir trabalhar em uma empresa que prioriza os direitos dos cidadãos e a qualidade de vida. Olha aí, uma empresa que mantém seus funcionários com saúde, seja ela mental, vocal, segurança no trabalho, tudo isso vai manter e vai fidelizar esses apoiadores. Gera motivação dos profissionais da organização. Olha, eu trabalho numa empresa que realmente se preocupa com o meio ambiente, com a sociedade, desenvolve políticas ambientais, desenvolve programas sociais e se preocupa com o desenvolvimento sustentável. Consequentemente, você tendo essa responsabilidade, você aumenta a sua produtividade, porque você tem colaboradores ativos com responsabilidade. Cria diferencial competitivo. Claro que se hoje um fornecedor, um cliente, ele quer comprar de uma empresa que é responsável, que tem responsabilidade social e ambiental. Atrai parceiros, fornecedores, investidores que queiram colaborar com a sua causa social. Eleva as oportunidades para as pessoas impactadas com as ações da empresa. Auxilia a organização a administrar risco e lidar com gestão de crise. Isso é muito importante, porque aí você tem um programa, você tem um controle sobre os riscos ambientais e o risco da comunidade. E minimiza a escassez dos próprios recursos da instituição e da natureza. Ou seja, não adianta você produzir, você arrancar da natureza aquela sua matéria-prima se ela um dia vai acabar. Então, o reflorestamento, essas usinas de aço que nós temos em Açailândia, elas trabalham com reflorestamento. A nossa própria Suzana, ela tem e arrendou várias terras, porque ela utiliza muito carvão, então utiliza muitas árvores, em vez de derrubar as árvores, não. Ela faz a implantação, tem reflorestamento para que ela possa ter uma produção ímpar. A empresa, para ser socialmente responsável na prática, é necessário observar os critérios a serem aplicados na organização. É como eu falei, não adianta só dizer, não adianta só falar, não adianta estar só lá no papel. Você tem que praticar, você tem que mostrar, você tem que ter um programa que tem início, meio e fim. E tem que, se você fez e elaborou um planejamento, elaborou um programa de desenvolvimento com responsabilidade social, ambiental, você tem que mostrar, você tem que praticar. Ou seja, você tem que mostrar que sua empresa reduz o impacto ambiental, tem que educar o público-alvo, ou seja, a educação está aí, a educação social com responsabilidade. Criar leads ambientais, ou seja, leads que sejam multiplicadores da preocupação, da responsabilidade da empresa.
usar produtos naturais, buscar aqueles produtos que sejam recicláveis, ações de voluntariado, ou seja, investir. É tanto que hoje o Brasil criou o programa do voluntariado, gente. Hoje ele é reconhecido através de uma portaria, através de uma PL. O serviço voluntariado hoje é reconhecido. Hoje é uma profissão praticamente. Então, esse governo aí, ele viu, através da nossa primeira-dama, que ela se preocupa com a inclusão social, se preocupa com o meio ambiente, com essa inclusão, com o serviço dentro das instituições que necessita da ação voluntária, fez com que nosso presidente assinasse essa PL. Fazer doações para instituições sociais. Olha aí, a maioria das empresas, ela não se preocupa com o meio ambiente, com onde vive, mas elas fazem doações. Errada não, é ótimo. Porém, você hoje não é a sua responsabilidade social, não é só isso. Doar, fazer doações, contribuir com alguma cesta básica. Não, tem que participar responsavelmente através do meio ambiente. E a gestão ambiental empresarial com suas influências. Quais são as influências principais para essa gestão ambiental empresarial para que possa ter todo esse conjunto de responsabilidade? A empresa sofre a influência do governo, o Estado, seja da prefeitura, seja do Estado, seja da União. Ela sofre influência da sociedade, porque a sociedade hoje cobra a responsabilidade daquela empresa junto à sua comunidade, e também ela busca, sofre interferência e influência do mercado, como falamos anteriormente, o cliente, o fornecedor, de que forma ele está inserido nessa participação. Então, vamos terminar aqui e vamos dar continuidade no outro módulo da nossa, nesse segundo, outro vídeo, né, para não ficar muito longo, nem muito cansativos. Vamos dar continuidade em outra parte, falando sobre essa gestão ambiental, falar sobre o ambiente dos negócios, em que esse negócio está inserido na nossa comunidade com responsabilidade e com organização.